Gênesis 1. Glória a Deus. Gênesis 1, 26 e 27, o primeiro versículo que é o texto base. Vamos ler de novo, vamos ler os 3 textos base hoje. Pode levar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Beleza, Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Pode. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E agora, 2 Coríntios, capítulo 15, verso 45 ao 49, irmãos. Qual? 1 Coríntios, eu pus aqui segundo, mas está errado, tá, irmãos? É 1 Coríntios, deixa eu corrigir isso aqui. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 45 ao 49. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Amém. Pronto. Na semana passada, nós falamos um pouco sobre o homem, com a sua queda, ter perdido a imagem e a semelhança de Deus. Então, a queda do homem faz com que ele perca essa imagem perfeita, ok? Deixando claro aqui que ele perde a imagem perfeita de Deus que ele tinha e passa a ter uma imagem caída e não mais perfeita como era. Então o homem precisa dessa restauração.
A gente fez até aquele desenho, fiz o desenho lá dos 3 círculos, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a sua natureza, mostrando que eles têm a natureza espiritual, mas têm almas dentro dessa natureza espiritual. Mas o homem, ele é diferente. O homem é diferente. Por quê? O homem, ele fala assim, Deus era. Fala assim, Deus era dicótomo. O que significa isso, pastor? Que Deus, na sua natureza, continha uma natureza espiritual. Deus tinha uma natureza espiritual. Só que a natureza, tá? Natureza espiritual. Porém, dentro da natureza espiritual dele, continha alma. 3 almas. Amém? Amém. A alma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, havia uma dicotomia. Espírito com alma. Diga espírito com alma. Espírito com No alma. caso de Deus, eram almas. Fala comigo, espírito com almas. Espírito com alma. Isso aqui era a natureza divina, ok, irmão? Aqui era a natureza divina. Isso antes da encarnação de Cristo. Antes da encarnação de Cristo. Os anjos são como? A mesma forma. Natureza espiritual que contém alma. Dicótomos. Anjos são dicótomos. Eles têm a natureza espiritual, eles porém têm almas. Por quê? Porque eles têm intelecto, porque eles têm emoções e sentimentos. Alguns acham que anjo não tem, mas tem. E eles também têm vontades. Senão nenhum deles seriam eleitos. E nenhum se rebeliariam. Se eles não tivessem vontade, se eles não tivessem razões, emoções e sentimentos, nenhum deles teriam se rebeliado. Todos permaneceriam eternamente do lado de Deus, porque não teriam essa razão, não teriam as vontades, não teriam as emoções e sentimentos. Então eles também têm uma natureza espiritual, porque foram criados no mundo espiritual, de forma espiritual e não física, mas eles também têm almas. Diga amém. Amém. A diferença é que cada anjo contém uma só alma. Deus é um ser espiritual que contém 3 almas. Diga amém. Isso era a sua forma antiga, dicótoma. Nós, porém, somos tricótomos. Nós somos tricótomos. Então você é o quê? Um ser que tem espírito, vou pôr aqui natureza humana. Natureza humana. Você é um ser almático. Alma. Mais espírito, mais corpo. Mas a essência da sua natureza humana é almática. Quem lembra onde que está a prova disso aqui que eu estou falando? Vou até fazer aqui. Quem lembra um texto que dá prova que o homem, a sua essência está na sua alma, não está no seu corpo, nem está no seu espírito, está na sua alma. Quem lembra pelo menos um texto? Um deles está na nossa leitura aqui, em um desses capítulos e versículos aqui. Gênesis. Tá, não. 26, 27? Não, aqui vai falar sobre
a imagem de Deus do homem é a semelhança. Eu quero que prova que a essência do homem está na alma dele. Ó, como eu provo que a essência de Deus é espiritual e não almática? Um versículo. Algumas coisas a Bíblia diz que Deus é. Ó, vou colocar aqui, ó. Deus é luz. Deus é amor. E alguém falou ali, Deus é o quê? Espírito. Quem falou? Evangelista Wellington, isso mesmo. Deus é Espírito. Isso indica que faz parte da natureza de Deus. Ele não tem espírito, ele é Espírito. Deus é Espírito, então faz parte da sua natureza. Ele é isso. Não é algo que ele tem, que ele possui. Então, a partir deste princípio, qual versículo na Bíblia eu vou ter para provar que o homem é alma? Gênesis capítulo 2, versículo 7. Perfeito. Põe aí na tela, por favor. Então, isso aqui, ó. Eita Jesus. Gênesis 2,7. Como está aí? Bora, Lona. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito? Alma vivente. Foi feito? Alma vivente. Então nós temos um versículo claro que está mostrando que a essência do homem está na sua alma. Ele foi feito uma alma. Ele não foi feito um corpo, ele não foi feito um espírito. Ele foi feito uma alma. Embora algumas pessoas tentem mudar isso aqui, falar que o homem é espírito que tem alma e que tem corpo. Está errado. O que a Bíblia está ensinando por Gênesis 2,7 é que o homem é uma alma que tem espírito e tem corpo. Você pode ver que o corpo já estava formado, o Senhor Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, que é o espírito humano, e o homem foi feito uma alma vivente. Se tornou uma alma vivente. A partir deste momento, a essência dele está na sua alma. Ele é uma alma vivente. Então nós vamos ter também 1 Coríntios 15, 45, se não me falha a memória. Vamos lá. Tenta pra frente, esse trem pra trás, não nada pra trás, que isso. 1 Coríntios 15, 45. Aí, ó, pronto. Pode. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Foi feito, hein? Alma vivente. Tem alguma dúvida sobre isso? Não. Está claro, foi feito em alma vivente. Essa é a essência de Adão, primeiro. Mas aí temos ali a continuação. O último Adão, o espírito vivificante. Aí houve uma mudança de essência. Mas aí tem o porquê dessa mudança de essência, não é do nada. Então tem um motivo para que dessa mudança de essência. Então, inicialmente, naturalmente, todos os homens são almas viventes. Diga amém. Amém. Beleza. Então nós temos aqui algum contraste. Pergunta qual? Qual? Deus tem na sua natureza essência espiritual. Nós temos na nossa natureza essência almática. Agora eu te pergunto, como o homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus? Me dê seu celular aí, mulher. Vou usar a palavra corretinha aqui. Vamos lá, alguém clica?
A bebê estava tentando, né? Quem tenta aí? É isso, né? Tá tentando. Então. Vamos, gente. Quem tenta? Vamos lá. Palavra e imagem, Gênesis 1:26. Vai lá, irmão. Gênesis 1:26, ó. Gênesis 1:26. Palavra aqui, ó. Imagem. Essa palavra imagem aqui, ó. É isso aqui no hebraico. Eita, Jesus amado. Tselen. Significados dessa palavra: imagem, imagens, aspecto. Fala assim: toda imagem é de algo visível. É de algo visível. Parou para pensar aí? Sim. E a palavra semelhança fala de similaridade. Similaridade, aqui já é um pouco mais complicada a pronúncia, do multi, é uma questão de similaridade, semelhança, algo que seja parecido. Não necessariamente uma imagem, mas algo que tenha aspectos de coisas parecidas. Então, eu posso ter um jeito parecido, eu posso ter uma fala parecida, eu posso ter características morais parecidas. Vocês estão aí? Uhum. Similares. Então, a semelhança a gente consegue jogar para o que tem um sentido de espírito, para o que tem um sentido de alma, mas a gente não consegue jogar para o sentido de imagem. Imagem não tem como fugir de imagem. Imagem é aquilo que se vê, visível, que se percebe aos olhos, está na sua frente. E agora, nós temos que Deus fez o homem conforme só a sua semelhança ou também conforme a sua imagem? Conforme a sua imagem. Conforme a imagem. Mas ora, Deus é? Espírito. Deus é de natureza espiritual e tem almas. Eu consigo ver a alma do nosso irmão? Dá para ver, Williams? Dá para ver a alma dele? Eu consigo enxergar a alma dele? Eu consigo ver o espírito dele? Não. Você consegue enxergar meu espírito e a minha alma? Não. Você até pode conhecer a minha alma, que eu sou de fato, por causa das minhas vontades. Se você é uma pessoa que convive comigo, você entende um pouco das minhas vontades, você entende um pouco do meu sentimento, das minhas emoções, você entende um pouco da minha forma de pensar, então você consegue ter uma dimensão de quem sou eu em minha alma. Mas você não vê a minha alma, porque ela não é visível. Meu espírito não é visível. Ora, se Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e este homem, que é feito conforme a imagem e semelhança de Deus, Deus é espiritual com almas, na sua natureza dicótoma, quando ele cria o homem. Como o homem foi feito conforme a imagem de Deus? Aí não seria voltado aos atributos de Deus? A semelhança pode voltar aos atributos, porque a gente não tem os atributos naturais e incomunicáveis de Deus, tipo onisciência, onipresença,
onipotência, eternidade, nós não temos esses atributos. Mas nós temos os atributos morais comunicáveis de Deus: justiça, verdade, fidelidade, santidade e assim por diante. Esse nós podemos ter de Deus, mas eles não são visíveis, eles não têm uma imagem, então eles estão para o lado da semelhança, porque não tem como fugir, irmão, porque tem muitos teólogos, muitos deles, que tentam colocar a imagem como essa questão. Mas não dá, não é possível, porque a própria palavra imagem, na sua raiz, traz sentido de algo que é visível. Então eu não posso tentar manipular o texto para trazer o que eu quero, o sentido da minha forma de pensar. Então a gente tem que descobrir no texto, e através do texto, somente dele, o que significa isso. E aí você vai ter que recorrer ao... Que nem no texto, Gênesis 1:26, você não vai ter a dimensão completa do que é a imagem de Deus. Você não vai ter. Mas, porém, no decorrer da Bíblia você vai ter uma dimensão mais completa do que seja a imagem de Deus. E aí é onde está. O que seria então a imagem de Deus se Deus não se vê? Quando ele criou o homem, a sua natureza era dicótoma. Mas Deus já tinha o plano da encarnação de Cristo, sim ou não? Sim. Vamos lá. Deus já tinha o plano da encarnação de Cristo, sim ou não? Sim. Qual versículo me prova que Deus já tinha o plano? Vocês falaram que sim. Hã? Qual? Gênesis 3:15? Da semente? Então, mas aí teve que acontecer o pecado para Deus anunciar. Eu quero um versículo que prova que antes de acontecer pecado, Deus tinha o propósito da encarnação de Cristo. Todo mundo falou que tinha, então vocês têm a obrigação de saber. Bora. Sim, mas aí está falando da gente, certo? Tem que vir um texto que prova que Deus já tinha em mente a encarnação de Cristo ainda antes do homem pecar. Legal, do mundo habitável é bom, mas ainda não chega no ponto que precisa dessa pergunta. Porque ali você tem a prova da coexistência do Verbo, que é a sabedoria junto com o Pai. Mas você não tem a prova do projeto de encarnação do Verbo. Vamos, irmãos, forçando essas cabecinhas aí. Só o pastor Pedro está tentando. Ó, no texto que a gente tem, se continuar uns versículos, tem um texto aqui, ó, no meio desses três, que dá para você começar a basear, porque ele tem uma continuação. E só nele já dá para criar toda a base. Vamos lá. Eu tô forçando vocês a lembrarem. O último Adão? O último Adão? Quando fala do último Adão, espírito da vida? O último Adão é a característica de Cristo já encarnado, mas eu preciso saber uma prova que Deus tinha isso em mente já na eternidade, antes de haver pecado. 1 Pedro 1:19-20. Vamos lá, esse eu gostei. Foi você? Quem falou? Foi o Williams? Williams, você falou junto, foi duas pessoas, Williams. Eu vi um coral. Duas pessoas falando junto, glória a Deus. Vamos lá, qual que é o texto? Fala alto aí. 1 Pedro Vai pôr na texto. 1 Pedro 1:19-20. 1:19-20. Para todos acompanharem. Olha lá.
meu Deus, é esse. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Aleluia! Ele foi conhecido como um cordeiro ainda antes da fundação do mundo. Quando ele foi chamado de cordeiro por João Batista, este daí é o cordeiro, estava encarnado. Então, temos aqui um versículo que prova que na eternidade, antes de Deus criar tudo, ele já tinha um plano, o Cristo vindo para resgatar a mim e a você. Fala, como? Porque ele é presciente, ele sabia que a humanidade cairia em pecado e já proveu uma forma de restaurá-la. De novo, fala assim, quando eu venho com o meu problema, achando que não tem mais solução, Deus já tinha solução para o problema que eu criei antes de eu criá-lo. Deus está muito na sua frente, meu irmão. Você está achando que você chegou com um problema difícil. Mas Deus criou ele que criou isso aqui. Aí que problema dele. Você nem criou Deus, me ajuda aí. Aí olha para você, dá uma risadinha assim e fala, você ainda não leu a Bíblia não, né? Irmão, ele tem a solução do problema antes da gente criar o problema. Só que nós temos aqui de uma forma muito claríssima que Cristo foi conhecido como cordeiro ainda antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar qualquer coisa. Aqui é o que eu falei, o texto que eu falei que estava aqui, ó. É esse daqui, ó. Colossenses 1,15. Vai lá, põe aí. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ora, calma aí. A imagem do Deus invisível, nós já temos a solução de um problema. O homem foi feito conforme a... De quem? De Deus. E quem é a imagem de Deus? Invisível. Primogênito de toda a criação. Lê versículo 14 aí para descobrir quem é a imagem do Deus vivo. Vamos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Que é? Jesus. A quem nós temos a saber a redenção pelo seu sangue. Então, está falando dele encarnado. Porque foi através do seu sangue na cruz, através de estar encarnado, que ele sofreu e derramou o seu sangue por remissão de nossos pecados. Aí Paulo vai dizer que este Jesus que derramou o sangue é que é a imagem do Deus invisível. Vocês estão aí? Amém. Fala assim, agora eu sei que Adão era igualzinho a Jesus. Você só não sabe como que era Jesus, porque não tem como formar a imagem dele hoje aqui. Mas uma coisa eu sei, que o Adão primeiro foi feito conforme a imagem do Deus invisível. E a imagem do Deus invisível é qual? Jesus sem corpo ou Jesus com corpo? Jesus com corpo. O corpo, segundo o texto, Jesus que encarnou. Então nós temos um Jesus que encarnou e revelou o Deus invisível através de si. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Então, quando foi feito o primeiro projeto do corpo, Deus fez conforme o corpo que ele enviaria seu filho para encarnar. Vocês estão aí? Digam glória a Deus, meu amigo. Glória a Deus. E aí ele vai falar que este, que é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito da criação. E aqui a gente tem um problema. Fala qual? Qual? Os testemunhas de Jeová. Porque se você não souber falar com eles vão pegar exatamente este versículo 15 e vão falar assim, ó. Jesus é um ser criado, ele é um Deus de dominus, porque você é a pachorra de fazer isso. E vão falar que ele é um Deus criado,
E por isso que ele é o primogênito de toda a criação. E agora? Como que você faz para sair dessa? A gente leu 14. Mas o que o 14 vai resolver? Vamos lá, vamos para o 14. Eu quero seguir a sua linha. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Cria a base de argumentação. Não consigo, nesse momento. Estava tudo claro na minha cabeça. Falou quando eu falei para criar. É. Normal. Esse versículo em si não vai dar, porque aqui ele está falando da humanidade de Jesus, essa parte. Mas ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então vamos continuar. Então se o 14 não dá, e o 15 é a base deles, vamos ver o 16 o que diz. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Para no ponto. Se parar aí, os testemunhas de Jeová ainda vão ter ponto contra nós. Por quê? Porque foram criados nele, mas não foi ele que criou. Deus criou nele. Mas continua, por favor, termina, que o versículo termina. Tudo foi criado por ele. Oh, de novo? Tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele. Aleluia! Ele é criador. Se ele é criador, ele é o verdadeiro Deus. Amém. Vocês estão ouvindo? Que maravilha. O texto não deixa ser confundido, não, irmão. Tudo foi criado por ele e para ele. Pronto, aí a gente tem a argumentação, não. O texto está provando ao contrário, que ele é o criador de todas as coisas e isso prova que ele é Deus. Vamos, 17. E ele é antes de todas as coisas. Quem é antes de todas as coisas? Ele. Deus. Não tem outro ser que é antes de todas as coisas sem ser Deus, irmão. Vai. E todas as coisas subsistem por ele. Não só criou, não só era antes, mas tudo que permanece por causa da existência dele. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo, meus irmãos. Isso aqui é um versículo tão chave. Então agora, nós já temos a prova que ele é a imagem de Deus, o Jesus encarnado com corpo físico. Porque é no corpo que ele resolveu revelar o Pai, não foi sem o corpo, foi através de um corpo. Então, a imagem de Deus se referia à imagem que o Filho teria com seu corpo encarnado, para revelar o Pai que é invisível. E aí, com sua moral, com a sua moralidade, com o seu amor, com a sua verdade, com a sua justiça e todos os atributos morais comunicáveis de Deus que ele deu ao homem, ele manifestava o Pai de uma forma plena, porque esses atributos na gente são atributos falhos, e em Jesus eles estavam plenos. A nossa justiça pode se corromper, sim ou não? Sim. Mesmo sendo crente cheio do Espírito Santo. Se você não vigiar, a sua justiça se corrompe. A sua verdade se corrompe, sim ou não? Sim. A sua fidelidade? Sim. A sua equidade? Sim. E assim sucessivamente. Porém, em Jesus, todos os atributos morais e comunicáveis de Deus estavam plenos, sem nenhuma corrupção, sem nenhuma falha, sem nenhuma possibilidade de erro, sem margem para erro. Ele vivia eles na plenitude, ele ia revelando o Pai através da sua vida, através da sua vida com o seu corpo, ele ia revelando em cada palavra, em cada atitude, em cada forma que ele lidava com alguém, ele estava revelando o Pai. Mas precisou de um corpo. Por quê? Porque o corpo era a imagem que Deus decidiu se revelar. O corpo do Filho, diga amém. Amém. Então, pastor, você só tem esse versículo? Só tem esse versículo? Claro que não. Vamos começar por João 1,18, que eu gosto dele, porque fala exatamente do que eu acabei de falar aqui com vocês. Olha lá, ó. Por isso que ele precisava de um corpo.
Vamos fazer as colocações do capítulo 1 na ordem. Põe para João capítulo 1, versículo 1. Quando a gente terminar 1, versículo 1 vai para o 1,14. Quando terminar 1,14 para o 1,18. Beleza? Ó, 1,14, 1,18. Então vamos lá. 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Olha lá agora, 1,14. E o verbo se fez Carne. corpo. Carne, corpo físico. E habitou entre Nós. e vimos a sua Glória. como a glória do unigênito do Pai. cheio de Graça. e de Verdade. porque ele estava manifestando o Pai. 18. Deus nunca foi visto por Alguém. o Filho Unigênito. que está na onde? No seio do Pai. Esse o revelou. Então o Filho veio para fazer o quê? Revelar o Pai através da sua encarnação com o corpo físico. Esse corpo físico que é a imagem de Deus invisível. Amém. Então aí diga glória a Glória a Deus. Deus. Agora a gente começa a trabalhar, porque agora dá graça de conversar. Então abre Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmos a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Pronto, mas olha o 3 lá de novo. No início, 3, pode deixar. O qual sendo o resplendor da sua Glória, e a expressa, imagem da sua pessoa, imagem da sua pessoa. Vocês estão aí? Então Jesus é a imagem de Deus vivo. Mas não é o verbo que é a imagem do Deus vivo. É Jesus. Falei, tem diferença? E tem diferença? Tem. O verbo é Jesus antes de encarnar. Ele encarnado se chama Jesus. Porque fala dele humano, em humanidade. E ele em humanidade é que é a imagem do Deus invisível. Ele, através da sua encarnação, através do seu corpo, é que veio manifestar, revelar o Deus invisível através da sua vida corporal. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Então agora nós temos um segredo. Fala qual? Qual? Êxodo 20. O que Êxodo 20 fala? Não farás para ti? Imagem. Por quê? Porque Deus já tinha uma imagem para se revelar através dela. Então eu não queria que ninguém fizesse imagem, nem do que houvesse em cima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar. Não era para fazer nenhum tipo de imagem, porque Deus já tinha a imagem certa. Deus já tinha a imagem certa para se revelar através dela. Então ele não aceitava ninguém fazer nenhuma imagem, porque a imagem que ele tinha para se revelar era para o tempo e para o momento certo. Foi conhecido antes da fundação do mundo, mas se manifestou no tempo certo por amor de nós. Você está aí? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então, essa imagem, irmão, projetada já na eternidade dentro do coração de Deus, e que o homem foi feito conforme essa imagem. Você imagina Deus na eternidade projetando como seria o olho, como seria o cabelo, como seria o rosto, como seria a sobrancelha, como seriam os lábios, como seriam os ouvidos, como seria tudo a imagem perfeita. Aí você já lembra da aula de Provérbios 8 lá, que aí, até chegar nessa imagem perfeita, ele fez várias outras imagens. Eu, você, nós. Mas teve uma que foi perfeita. Ele falou, debaixo dessa que eu vou criar tudo. Tudo que existe está baseado nessa imagem perfeita.
E ele criou tudo baseado na imagem do Filho, que ele iria encarnar para poder resgatar toda a humanidade e todo o universo que se corromperia. Fala, é um plano eterno de Deus. É o plano eterno de Deus. Pois bem, aí Deus olha para este homem e já sabia que o homem também ia ter corpo. Então Deus virou um ser tricótomo. Fala, com a encarnação de Cristo. Com a encarnação de Cristo, Deus, que era um ser dicótomo, tornou-se tricótomo. Só que Deus vive no tempo ou na eternidade? Na eternidade. Então ele vê tudo como consumado. Nada pega Deus de surpresa, irmão. Ele está vendo o antes, o agora e o depois. O antes, o agora e depois. O que vai acontecer, o que já aconteceu antes, ele viu. O que acontece agora, ele vê. O que vai acontecer depois, ele também vê. Isso não só relacionado ao tempo humano, mas também à eternidade. Ele viu a eternidade passada, ele está vendo a eternidade presente, está vendo a eternidade futura. Não só o Cronos, mas o Kairos também. Ele está olhando tudo assim, ó. Então ele já sabia que o Filho encarnaria com o corpo, e quando ele faz o homem, ele faz conforme esta imagem. Diga amém. Amém. Só que quando o homem peca, o que acontece? A imagem de Deus no homem é corrompida. Diga amém? Amém. E o homem perde uma das coisas mais importantes, irmãos. Fale o quê? O quê? A glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, por favor. Isto é, a justiça de 23. Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. O que seria a glória de Deus? O que seria essa glória de Deus? O varão, ele viu quando eu olhei para ele, ele disfarçou assim, olhou para mim. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, irmãos. Sim. O que significa glória? Imortalidade. Imortalidade. Vamos lá, quem mais? Vou deixar vocês de cabelo pro ar hoje. Abre Ezequiel. Ezequiel 1, 26, 27, 28. Vamos lá, meus amados irmãos. Meu Deus, Ezequiel era um homem cheio de visões tremendas. 26 ao 28. Vai lá, Luana, você tem bastante versículo para ler. E por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem, na parte de cima, sobre ele. Na parte de cima, sobre ele. Sobre, não sobre. O homem está lá de pé sobre o trono. Ele está na base do trono e esse camarada está de pé. Quem nessa tradição tem mais específico? Em vez de sobre ele, esteja de pé. 26. Meu também. Todo mundo está só sobre ele no final? Acima? Vamos continuar, senão a gente vai demorar muito achando. Mas continua.
Está lá acima do trono. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Pode ir até o 28. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Amém. Olha lá como é que está o camarada. Olha como ele está. A glória que envolve ele. Da sua cintura para cima, um brilho vermelho metal resplandecente, depende da tradução aí, no verso 27. Está como aí na tradução de vocês, aí a cor do brilho? O meu tá a metal reluzente. Um vermelho, né? Pegando fogo. Com fogo ao seu redor. Da cintura para baixo, semelhança de fogo, havia um resplendor ao redor dele. Está cheio da luz. 28. Assim era o resplendor ao seu redor, como arco celeste que aparece nas nuvens nos dias de chuva. Tinha um arco em volta dele, o arco do concerto. A minha tá arco-íris já. Arco-íris é triste. Irmão, tudo que tem essa íris aí é uma deusa, irmão. Íris é uma deusa. O nome arco-íris colocar é arco da deusa. Então, hein? Da deusa íris. É triste porque aportuguesaram muito. Pode colocar arco celeste, arco do concerto, qualquer coisa assim, mas arco-íris Arco da aliança. Arco da aliança, arco-íris é para facilitar a linguagem. Assim era o aspecto da... Até perdi. A semelhança da glória do Senhor. Quem está um pouco diferente de semelhança da glória do Senhor na sua tradução aí? Assim era o resplendor ao seu redor. Não. Depois do ponto. Esse era o aspecto. O meu tá. Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. Figura. Esse, eu gostei dessa figura. Não, Tá vendo? Não é tão ruim assim, não. nem sempre tá ruim, né? A NVI nem Às vezes sempre dá tá bom. ruim. Alguém mais? Assim, esse é o aspecto. Vamos continuar aí. Na do Senhor, Glória do Senhor. da glória não tem semelhança nem imagem, nem figura. Já fala da glória. Quem mais aí? Da semelhança. Na aparência da glória. Aparência da glória. Então a glória do Senhor não é algo sem definição. Aqui temos a definição. A glória do Senhor é uma pessoa. Está aqui, ó. Então quem que aparece aqui nessa visão? É o Pai, é o Filho ou é o Espírito Santo? Nessa visão específica. Vocês são uma bênção. Quem? Quem falou aí? Quem era quem? Alguém falou pai aí timidamente? Quem? Ai, meu Deus do céu.
Então, no Ezequiel 10, quando você vê lá, e a glória do Senhor, e a glória do Senhor, e a glória do Senhor, porque é muito comum, na visão de Ezequiel, ele falar, e a glória do Senhor, você tem que entender que essa glória do Senhor era essa pessoa, que tinha um arco em volta, que brilhava como fogo, era essa glória que estava indo embora. Era uma pessoa, não era algo. Espírito, então. Todos pecaram e destituídos estão da Glória de Deus. Então eles perderam a glória de Deus. Então a glória de Deus, a glória do Senhor se manifesta aqui como? Cheio de glória realmente, irmão, brilhando, resplandecendo. E o que o homem perde? A glória do Senhor que havia nele. Todos pecaram e destituídos estão da glória. Ou você acha que o homem tinha acesso à glória? Que se tem gente que pensa, destituídos estão da glória de Deus, é que não pode acessar a glória de Deus, a eternidade, certo? Só que não era o homem que subia, nunca foi assim. Era Deus que descia. O homem não subia, era Deus que descia. Então, se eu perdi a glória, é porque a glória estava. Vocês estão aí? Uhum. Quando Deus sopra o fôlego de vida sobre o homem, para ele se tornar uma alma vivente, é o Espírito de Deus que traz isso. Só que o Espírito de Deus permanece no homem. E ele está cheio de glória, literal. E quando eles pecam, eles perdem a glória. E aí eles percebem que estavam nu já, porque a glória de Deus não estava sobre eles, e aí eles ainda têm a consciência que estar nu é uma coisa ruim. Porque eles conheceram o bem e o mal, sem ser pela vontade de Deus. Olha, baseado em Isaías 60, fala assim, levanta e resplandece, porque já vem a glória do Senhor. Já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Tem mais? Isso daí é sobre a nação de Israel em um ponto. Sobre ela vindo sobre a nação de Israel. Fala sobre Cristo vindo. Isaías é o profeta messiânico. A glória de Deus. Agora, nós perdemos aquela glória, toda aquela resplandecer que Deus tem através do Cristo, que Ele é a glória, a imagem da glória. Ele é a resplandecente, ele é a imagem expressa. Hebreus 1:3 de novo aí, por favor, rapidão. Para o pastor já orar e na semana que vem a gente parte desse ponto aqui. Exato. Hebreus 1:3. O pastor vai orar, na semana que vem a gente vai partir desse ponto aqui. Agora é a presença de Deus. Hebreus 1:3, olha lá. O qual sendo o resplendor da sua glória. Lembra de Ezequiel? Por isso que eu fui lá para Ezequiel, para vocês verem isso com o olho de vocês. Quem é o resplendor da glória de Deus? Jesus. Não, vai, põe o 2 aí para ficar mais fácil. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 3. O qual sendo o resplendor da sua glória. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele é a imagem da glória. Ele é a semelhança da glória. Se alguém quer saber qual é a glória, tem que saber, olha para Jesus. E a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, aceitou-se a destra da majestade nas alturas. Então nós temos aqui de forma bem clara, que Jesus, Ele é a glória de Deus. Ele é o resplendor dessa glória. O homem perdeu a glória de Deus que havia nele. Por quê? Porque o homem foi feito conforme a imagem. A imagem original tem glória. Aí você fala, mas Jesus teve que encarnar. Mas ele encarnou de uma humanidade que tinha glória ou que tinha perdido a glória? Por isso que ele ressuscitou. E foi glorificado para levar todos a glória de novo. Mas todos que creem nele. E aí é que está o negócio da restauração da imagem. Na semana que vem a gente continua. Pastor Pedro. É uma construção, tem que construir. Tá?
dele que estava sem glória. Quando ele veio aqui, como homem, ele deu a imagem caída. Sem glória, né? Depois ele veio para glorificar com aquela glória que tinha antes. Não, mas aí já é outra glória. Ele tem duas glorificações. Jesus tem duas glorificações, nós só temos uma. Ele foi glorificado como homem para ter de novo um corpo ressurreto e a glorificação humana. E ele foi glorificado com a glória que ele tinha antes do Pai de receber de novo os atributos e utilizá-los. Como a onipresença, a onipotência, a onisciência e a eternidade. Ele volta a utilizá-los. Essa é a glorificar com a glória. Mas aí a questão da glória está voltada para os atributos, porque senão fica meio complexo. Por exemplo, pelo texto que foi lido, a glória é o resplendor, o brilho. Sim. O homem não anda brilhando. Nunca antes da queda. Antes da queda. Usando o texto que o pastor olhou aí, Sim. falando do resplendor, do brilho, do Sim, grande, sim. nos exemplos, sei lá, Por isso eu vejo Romanos 3:23. Acho que essa dúvida que surge. Na semana que vem a gente vai olhar esse ponto. Porque como que o homem entraria essa questão da glória? Em qual sentido? Eu vejo que seria voltado para os atributos morais. Como é que eu represento que eu estou na glória do Senhor sem os atributos dele? Vou brilhar como? Diante do texto. Pelos brilhos, resplendor, algum texto fala sobre o arco celeste, o arco-íris. Esse brilho, para mim, no meu entendimento, Sim, seja sim. talvez meio figurativo. Aquele brilho de Moisés. Esse brilho. Então, eu vou chegar nesse ponto na aula que vem. Volta com essa pergunta, marca ela, deixa ela. Você está gravando ainda? Fechou. A gente volta nesse ponto. Eliseu do monte, o povo poderia olhar para a face dele. Que tem. É o mesmo? É porque ele ficou muito tempo diante da glória. Exato.